Programa Ciro Santos Convida. Oi, gente! Ciro Santos aqui, de volta com vocês, é claro, com o programa Ciro Santos Convida. E o programa de hoje, eu tenho certeza que vai tirar muitas dúvidas suas, assim como as minhas. Por quê? Eu estou aqui com ele, Josifran Magalhães, mestre maçônico. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. Porque falar em maçonaria, falar em qualquer tipo de outra fraternidade é meio complicado. A gente sabe que tem coisas que pode ser falado, coisas que não pode ser falado, e a gente está aqui para isso, para tirar essas dúvidas. O que puder ser falado, vocês vão saber. O que não puder, vai continuar a dúvida. O que é a maçonaria? Oi, Ciro, tudo bem? Tudo Obrigado ótimo. pelo convite. Eu que Gostaria de agradeço. agradecer a oportunidade de falar sobre um tema que, como você disse, muitas vezes suscita dúvidas nas cabeças das pessoas. Demais. Né? E começando com uma pergunta direta. Direta, tem que ser direta. O que é a maçonaria? Apesar é uma religião? É uma fraternidade? Então, exato. Apesar de muitas especulações que existem, a maçonaria ela não é uma religião, ela não é uma seita. A maçonaria nada mais é do que uma associação de homens que se reúnem com um propósito. E esse propósito é melhorar a si mesmo, aperfeiçoar o seu comportamento moral. A maçonaria, acima de tudo, é uma escola de moral, onde os seus membros estudam conhecimentos já bastante antigos e lições que são transmitidas de uma forma toda peculiar da instituição. Tá, só perguntar uma coisa, você falou de uma forma antiga. Há quantos milênios existe a maçonaria? Então, essa é uma informação que também traz muita dúvida e tem muitas versões. Sim. Mas a mais confiável delas, e historicamente falando, é que a origem da instituição remonta à Idade Média. Aquela época era muito comum as sociedades estamentadas, ou seja, onde não havia mudança de classes. Então, existiam os nobres e, geralmente, as classes menos abastadas, elas estavam vinculadas a um senhor, fosse ele um nobre ou um rei, enfim, e muitas vezes restrita a um determinado território. Havia uma exceção, os pedreiros, responsáveis pelas construções das grandes catedrais medievais, dos castelos, que a gente acostumou a ver nos filmes, né? Sim. Então essa era uma classe de trabalhadores que não eram considerados servos. Certo. Eles tinham certas regalias, digamos assim, dentre elas essa liberdade de exercer a sua profissão em qualquer território que necessitasse. Por quê? Porque eles detinham um conhecimento que não era aberto para todos. E eu já ia te perguntar uma coisa, quando você fala sobre isso, sobre as classes abastadas ou não, eu ia perguntar, se faz necessário ser rico para ser maçom? Não, então, tá vendo? Não. Inclusive, nessa questão da construção histórica, da origem da instituição, não é que eles eram abastados, não, Sim. Ao contrário, eles eram trabalhadores. Qual era a diferença? Como eles detinham um conhecimento específico sobre uma determinada arte, que era a arte da construção, que não era comum naquela época, nem todo mundo sabia eles fazer. mantinham isso em sigilo e eles começaram a se organizar em células, que eles chamavam de guildas, para proteger esse conhecimento ancestral e valorizar o trabalho deles. E essa foi o embrião, digamos assim, do surgimento da instituição maçonaria como nós a conhecemos hoje. Sobre ser rico, é outra lenda urbana sobre a instituição. Não há essa necessidade. Eu vou perguntar sobre várias lendas. Então, a instituição é óbvio, como qualquer associação, ela tem os seus custos. Nós temos prédios próprios, onde nós pagamos energia, água, enfim, tudo. E outros tributos que são devidos ao poder público. E, enfim, a maçonaria é, acima de tudo, também uma instituição filantrópica. Ela pratica muita filantropia, e isso exige um custo, mas não é necessário que os seus adeptos sejam ricos. Ao contrário, lá nós temos todas as classes sociais, nós temos todo tipo de profissões, do desembargador ao artesão, do médico
ao motorista de Uber, todos estão presentes, até porque o objeto principal da maçonaria ela é destinada ao homem A que melhoria quer evoluir. do homem, a Isso, evolução do homem. independente da classe social e da profissão. Agora, vou fazer a pergunta aqui, gente, que eu acho que todo mundo tem. Os mistérios da maçonaria, certo? Já ouvi falar que existem seitas. Você já falou que não é uma seita, mas tudo bem, vou ter que perguntar. Que existem umas seitas da maçonaria que usa bode, que usa sangue. Tu já ouviu falar isso também? Já, com certeza. A internet está cheia dessas lendas, né, e dessas São especulações. lendas, realmente? São, realmente são. Pode existir aí no mundo alguma maçonaria que seja desconhecida desse que vos fala, que faça isso, mas não é prática maçônica esse tipo de ritual. Eu posso garantir para vocês que nos nossos locais de reunião não existem bodes e nem outros animais. Agora, rituais. Tem rituais? A maçonaria tem ritual? Existe, só que esse ritual que existe nada mais é do que um livro onde estão escritas as cerimônias que nós praticamos nessa busca do aperfeiçoamento. São reuniões, como qualquer outra associação pratica, como outras instituições, como, por exemplo, se você se basear, muitas vezes é confundida a maçonaria com uma religião. Sim. A religião, a que é predominante no nosso país, que é a católica... Eu, particularmente, eu achava que, que maçonaria era uma fraternidade. E pode ser entendida dessa maneira. Até porque dentro da maçonaria, ela não faz predileção por nenhuma religião. Lá você encontra católicos, espíritas, tudo. Enfim, judeus, muçulmanos, qualquer tipo de religião não tem aceita dentro da maçonaria. Só tem uma exigência. Qual? Que o iniciado, como a gente diz, o membro, ele creia em Deus, como a gente chama um princípio criador, que nós nem chamamos de Deus, porque em algumas outras religiões, em algumas outras religiões, ele tem outros nomes, mas é um criador incriado. Exatamente. Que a gente costuma chamar de grande arquiteto do universo, exatamente para dar essa noção de universalidade. Porque é único, né? Eu acho que... Alá, Jeová, Oxalá, Cristo, Deus. Então, o Deus que aquele maçom acredita vai ser para ele o grande arquiteto do universo, que, no meu caso, que sou católico, né, é o Deus da maioria das pessoas. Então, eu estava falando, a Igreja Católica, por si só, ela tem inúmeros rituais. A missa é um ritual. É um ritual. Então, as religiões... Candomblé é um ritual. Várias religiões, elas se utilizam disso. E nada mais é do que uma repetição e uma forma de organizar uma reunião. O seu programa tem um ritual. Você apresenta, faz a chamada inicial, tem um ritual. Você faz perguntas aos convidados, no final você, enfim, se despede do público. Tudo isso é uma sequência de atos que, na acepção da palavra, se pode dizer que é um ritual. Né? Então, agora, isso que nós temos. Foi outra pergunta. Um templo maçônico, ele é restrito também a pessoas que não são maçons para entrar? Na maçonaria, eu posso entrar, por exemplo, num templo? Então, pode. A maçonaria ela tem cerimônias restritas apenas para os seus membros e tem cerimônias que são abertas às nossas famílias, a convidados. E, inclusive, agora por ocasião do mês de agosto, onde se comemora no dia 20 de agosto o Dia do Maçom, há sempre uma solenidade alusiva à data que é realizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Então, os deputados eles irão realizar essa sessão solene não na Assembleia, mas lá. O que já é um indicativo de que um templo maçônico ele não é apenas para os membros, certo? Ele é aberto. Inclusive, a grande loja maçônica do Estado do Ceará tem um museu. O Museu da Maçonaria do Ceará, que é aberto ao público. É óbvio que a entrada ela não é indistinta, né? Você faz um cadastro para poder entrar, geralmente é acompanhado por um guia. Enfim, há todo um cuidado que se deve ter em qualquer prédio lugar que seja frequentado por pessoas, né, e pelo público. Agora, se eu tirar uma dúvida, por que não mulheres? Por que as mulheres não podem ser
maçons? Porque você falou logo no começo da entrevista. Isso. Os homens, tal. A mulher não pode ser maçom? Então, não. Na maçonaria Por que não? que a gente chama Vamos de lá. regular, não. O que acontece, Ciro? É uma coisa que é uma dúvida muito comum, inclusive cara. das nossas esposas. Quando você vai ingressar na maçonaria, você sempre tem que ser indicado por um outro maçom. Você é convidado por sim. alguém de dentro da instituição. Não tem como você se inscrever. Já fica um alerta para o público, porque a cada dia que passa está mais comum golpes pela internet de pessoas que se passam por maçons, que oferecem ingresso fácil na instituição, Legal. que cobram valores absurdos, taxas, enfim, isso não existe, pessoal. Certo? Eu não apago. Não, existe um custo, óbvio, porque você, como eu disse, você estuda, você tem material didático, você tem livros, nós pagamos energia, água, isso tem um custo. Então não é tão fácil existe. ser maçom. Na realidade, não. Você assim, me convida, eu vou dizer assim, tá, beleza. Aí, eu sendo convidado, eu posso ser maçom. Então, o procedimento é o seguinte: alguém de dentro da instituição vai identificar em você as características que a instituição busca nos seus membros. Ele vai fazer um convite a você. Isso não é pela internet, não é pelo WhatsApp, não é pelo Facebook, tampouco pelo Instagram. É um convite pessoal, uma conversa. Você vai passar por todo um procedimento de admissão. Às vezes é um pouco complexo, talvez até demorado, mas qualquer homem que a gente diz que é livre de bons costumes na instituição, ele pode fazer parte. Aí por que não mulheres? Por que não mulheres? Isso é uma questão que há muito já se discute. Sim. Como eu falei aqui no início do programa, a maçonaria ela tem sua origem nas guildas de pedreiros da Idade Média. E naquela época, as mulheres não participavam, até pela questão da força física, eram trabalhos muito penosos. Então, apenas os homens faziam parte dessas guildas. E essa tradição veio se arrastando até os dias atuais. Não sabemos se ela vai permanecer pelos séculos adiante, né? Mas por ser uma instituição muito antiga e tradicionalista, a maçonaria ainda não aceita iniciação de mulheres, certo? Existe no mundo algumas instituições que iniciam mulheres, mas são maçonarias que a gente chama de irregulares, digamos assim. Então, peraí, só um minutinho. Então a gente vai continuar esse papo depois do comercial. Beleza. Eu tenho mais coisa para perguntar para ele, né? Porque a mulher não pode participar e eu quero... Espera aí. Ciro Santos convida, volta já. Vou perguntar logo após o comercial. Tô voltando. Voltando com o programa Ciro Santos, não preciso nem falar mais nada, que eu quero saber essa história. A gente estava falando sobre as mulheres, não é isso? Nós tivemos uma evolução social que permitiu que a mulher participasse dos meios sociais, tanto quanto os homens, o que é salutar, mas algumas instituições ainda persistem com essas tradições. Exemplo delas é a maior que existe no mundo, a Igreja Católica. Mulheres ainda não podem ser sacerdotes na Igreja Católica. Então, é uma coisa que muda lentamente e talvez, né, no futuro, a maçonaria, por ser uma instituição tradicionalista, mas também progressista, Sim. ela pode assimilar, como nós assimilamos as novas tecnologias. Né? Isso vem à mente duas perguntas. Primeiro, a maçonaria, você falou para mim, para a gente, né, que ela não tem distinção nenhuma em qualquer tipo de religião. Não, tá? nenhuma. E ela tem a distinção em algum tipo de gênero, por exemplo, um LGBTQIA+, um homossexual, uma lésbica, quer dizer, lésbica não pode mulher. Mas assim, podem participar, podem ter aquilo que a maçonaria quer e ser convidado? Então, essa é uma questão palpitante nos últimos anos. De 2016, 2018 para cá, tem havido um grande movimento a nível mundial, da maçonaria mundial e grandes lojas pelo mundo, se debruçando sobre esse tema e discutindo essa questão. Ah, legal.
A questão das mulheres na instituição, existe uma regra muito antiga, Sim. certo? Que proíbe a iniciação de mulheres. Tá. Já a questão de gênero, a homossexualidade, enfim, essas identificações que a Sim. gente tem hoje, não existe uma regra escrita. Tá, escrita. Entendeu? Então, como a admissão de membros, ela tem requisitos muitas vezes impostas pelas próprias obediências, que é como nós chamamos o conglomerado de lojas onde se reúnem os maçons, no mundo existem obediências que recebem de braços abertos, digamos assim, pessoas que têm uma opção sexual que não é a tradicional, né, a dominante, digamos assim, e outras que já têm uma certa resistência. Existe, infelizmente, estamos em 2024, e ainda existe esse tipo de coisa. Não só com gênero, mas como vários outros tipos de coisas. Exato. A gordofobia, enfim, infelizmente. Esperamos que, como a maçonaria ela tem um caminho para melhorar o homem, né, para melhorar o ser humano, eu acho que isso venha daqui para frente melhorar mais e mais. Exato, mas é bom que fique bem claro que a maçonaria em si, a sua doutrina e o seu ensino moral, ela traz para nós a lição de que nós devemos nos despir de todo e qualquer preconceito, seja ele qual for, religioso, qualquer tipo de preconceito. Agora, não é bem pelo fato de alguém ser homossexual que ele não vai ser admitido ou que ele vai ser admitido. Existem questões muito mais profundas que a instituição analisa na hora de receber membros, na hora de iniciar maçons. Então, a questão de gênero, eu digo para você que talvez não é algo que a instituição se preocupe tanto. Talvez outras coisas como o caráter, enfim, a vida pregressa, aptidões para o melhoramento, o aperfeiçoamento, o próprio comportamento social, ele é muito mais importante para essas obediências do que propriamente a opção sexual. Mas algumas, como eu lhe disse, não é uniforme no mundo. Uniforme, sim, alguns países são mais abertos, ou são mais fechados, e vai de acordo com a pessoa. Perfeitamente. Você está vendo só, gente, que programa incrível. Eu estou amando fazer esse programa porque, primeiro, Magalhães fala bem demais. Eu estou aprendendo a falar com ele. Segundo, que estamos tirando as minhas dúvidas e as dúvidas de vocês também. Agora, você falou que não tinha, que os rituais têm, esse negócio do bode é mentira, o sangue é mentira. Agora diz que todo mundo... Outra coisa que eu vou perguntar, hein? Quando um maçom aperta a mão de outro maçom, ele sabe que o outro é maçom? Então. Não vai responder. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Como eu falei para vocês, tudo na maçonaria tem uma razão de ser. Sim. Existem, obviamente, formas de reconhecimento que são universais, até porque a maçonaria existe em praticamente todos os países e a língua, ela muitas vezes é uma barreira. Então a instituição, muito sabiamente, ela estabelece formas de reconhecimento que passam, às vezes, por apertos de mão de uma determinada forma, sinais de uma determinada forma, comportamentos. Eu estou rindo com a gente assim, aperta minha mão. Exato. E isso também é muito resquício daquilo que era a maçonaria no seu início. As guildas de pedreiros que nós falamos, elas transitavam. Isso mantém até hoje. Exato. É igual? Não Mudou igual. Alguma coisa? Claro, sempre muda, né? Na história da maçonaria, principalmente no século XVIII, houve uma mudança considerável nas formas de se praticar a maçonaria, naqueles que eram admitidos, né? Houve uma mudança do que se chama na história maçônica de maçonaria operativa, que era do trabalho de fato do pedreiro, para a maçonaria especulativa, que é muito mais um trabalho moral, espiritual, certo? E alguns sinais e palavras de reconhecimento, com o passar dos séculos, elas vão se modificando. A maçonaria torna o homem financeiramente melhor, ou a forma que a maçonaria leva para que o homem seja um homem melhor
acaba fazendo com que ele saiba o caminho dele, o caminho que ele vai traçar, o caminho que ele vai fazer. Não, eu não vou para esse emprego aqui, não. Eu vou pegar esse aqui porque esse vai ser melhor para mim. Como é que é isso? Então, você acabou de responder a pergunta. Conforme você vai trabalhando o seu autoconhecimento, você vai também despertando as suas próprias potencialidades. A maçonaria, uma coisa vocês podem ter certeza, ela não paga salários aos seus membros. Qualquer promessa de ingresso à instituição dizendo que você vai ficar milionário é golpe. Muito cuidado com essa falsa maçonaria. Mas, em compensação... Mas, quando você está num ambiente de homens que estão trabalhando em conjunto para melhorar a si mesmo e, consequentemente, melhorar a sociedade e as suas vidas, geralmente esse foco vai ser maior, você vai ter Tem muita gente para ser trabalhada. O que se chama hoje network, né? Você vai ter, a maçonaria não é para isso, mas você vai melhorar o seu nível de amizades, você vai ter amizades mais desinteressadas e mais preocupadas em uma construção conjunta, em um melhoramento não só moral e espiritual, como eu disse, mas de qualidade de vida, que passa, obviamente, pela questão financeira, mas, eu repito, lá existem todas as classes sociais. É tanto que a maçonaria ela mantém fundos para auxiliar irmãos, enfim, que eventualmente passem por dificuldades e familiares que precisem, não só a eles, mas também a instituições de caridade. Então, se os maçons fossem todos ricos, nós não teríamos necessidade de fazer esses fundos, né, e essas filantropias. Ciro, eu sou a prova viva de que nem todo maçom é rico. Tem cara de rico. Só a cara, e ainda bem. Tem cara de rico. Não, sério, mano. Então vamos agora só repetir umas coisinhas, porque o programa está quase acabando. Rituais satânicos desse tipo não tem. Não. Rituais tipo que são usados. Eu estou falando satânico entre aspas, porque a gente sabe muito bem que algumas religiões se usam sangue, se usam frango e tal, que tem que ser usado, independente da religião. Mas na maçonaria não tem. Não. A maçonaria... Os rituais são diferentes. Não, a maçonaria não tem qualquer ritual que envolva nenhuma criatura viva. Apenas os maçons. Os maçons. Né? Então, não tem sangue. Aliás, tem um trabalho relacionado ao sangue muito importante que a maçonaria realiza, que é a doação de sangue para o Emoce, para o Fujisan. A grande loja maçônica do estado do Ceará, a obediência à qual eu sou vinculado, ela é, dentro do estado, a maior doadora de sangue para esses bancos, certo? Então, no começo, nós inclusive tivemos esse preconceito. Vamos o sangue dos bichos! Colher o sangue para usar. Não, é para salvar vidas. Então, para você ter uma ideia, Ciro, há 5, 6 anos atrás, a maçonaria chegou a superar as Forças Armadas em doação de sangue, coisa que sempre elas estiveram em primeiro lugar, né? E os maçons eles são empenhados nisso, mas não existe hipótese nenhuma cerimônias que envolvam sangue, que envolvam animais vivos, sacrifícios. Tudo não. A única coisa que nós sacrificamos lá são os nossos comportamentos viciosos, digamos assim, aquilo que mudando, né? Aquilo que nos leva para um caminho que não é o que a maçonaria prescreve. Outra pergunta antes que acabe o programa. Existe uma assinatura especial quando vocês terminam? Minhas perguntas são assim, gente, porque eu ouço, eu tenho que perguntar. Tipo, por uma assinatura, eu sendo maçom, desculpa, agir no microfone. Por uma assinatura, eu sendo maçom, eu vou descobrir que você é maçom. Tem isso? Não necessariamente. Uma assinatura ou um símbolo, alguma coisa? Existe uma certa peculiaridade que os maçons utilizam em suas assinaturas, né? Eles colocam pontos, geralmente 3 pontos, mas isso não é uma obrigação, a instituição não obriga que seja feito assim. E eu conheço muitas pessoas, inclusive, que não são maçons e que também assinam colocando pontos em suas assinaturas. Então, faltam 2. Pronto. Então, mas eu tenho um tio, por exemplo, que
Ele assina, coloca 3 pontinhos e ele não é maçom. Mas isso também tem um significado, né? O 3 é um número bastante importante, não só para a maçonaria, como para as religiões, muitas das religiões. Então, isso tem toda uma carga simbólica e traz um significado. Tá. Então, gente, esse programa aqui foi divertido porque eu tentei levar bem leve. Mas eu acho que tirou bastante a dúvida de vocês, assim como tirou todas as minhas dúvidas. Eu quero agradecer demais ao Lucas Ben, que me indicou, que passou a pauta, a você, Magalhães, que você, cara de rico, fala bem demais. Então, vou deixar 2 coisinhas aqui para a cabeça de vocês. Quer ser maçom? Vá devagar e procure uma pessoa honesta. Não vá pela internet. Perfeito. Não vá, porque hoje tem tudo de fake, vai ver, vão cobrar de você, daqui a pouco teu dinheiro sumiu, né? Vai-se embora, você não sabe ir para onde. E vocês, mulheres, aguarde. Um dia está chegando a hora de vocês. Vai ter que chegar. Não é possível tanto. Milênios, e a mulher não vai poder ser maçom? Então. Mas a mulher, Ciro, para terminar, ela tem um papel importantíssimo dentro da instituição. Ela não pode ser iniciada e não é maçom, sim, mas elas têm fraternidades dentro da instituição, como a Ordem das Estrelas do Oriente, que é para casais, como, por exemplo, as Samaritanas, as fraternidades femininas, que realizam um trabalho belíssimo, inclusive de filantropia. Então vamos fazer um convite? Faça um convite para a turma em casa, para quem quiser conhecer o Templo Maçom, que pode ser conhecido por pessoas não maçônicas. Perfeitamente. Por favor. Então fica aqui o convite, quem quiser conhecer mais sobre a maçonaria. Fala os dias que podem ir, né? Então, na realidade, Fortaleza tem muitas lojas e muitos templos que se reúnem praticamente todos os dias, com exceção do domingo, onde nós não temos nenhuma reunião maçônica, né? Pelo menos na nossa jurisdição não é comum dias de domingo. Nós temos lojas em todos os cantos da cidade e em todos os dias da semana, mas o principal para você começar a conhecer a instituição é você buscar, por exemplo, meios adequados e oficiais, porque a instituição, apesar do que todo mundo pensa que é uma sociedade secreta, ela não é. Todo mundo acha isso. Ela está muito mais para secreto. Ela está muito mais para uma organização discreta. Mas a nossa obediência tem um site na internet, né? Você coloca glms.org e vai aparecer lá a grande loja maçônica do estado do Ceará. Lá tem um Quem Somos, uma parte institucional, para você começar a conhecer e, eventualmente, até fazer um contato telefônico, agendar uma visita, uma conversa. E a maçonaria, apesar do que parece, ela não é algo fechado e alheio à sociedade onde ela está inserida. Não. Você tirou essa dúvida hoje. Gente, Ciro Santos acabou com esse papo maravilhoso com o Magalhães. Obrigadíssimo. Obrigado. Eu acho que se ficou alguma dúvida, manda pra gente, escreve, que a gente faz outro programa, porque eu acho que tem mais coisa pra conversar. Beijo, até sábado que vem. Obrigado pela audiência esses 3 anos, gente. Beijo. Mais uma vez, obrigado, Magalhães. Obrigado, Lucas, por ter indicado. Obrigado à minha equipe. Obrigado, Luz. Obrigado aqui. Obrigado, Deus. E até sábado. Tchau. Programa Ciro Santos Convida.